Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Moço, essa bombinha tá tão cara. Pior que minha filha não tá nem conseguindo dormir por causa da asma. Asma? Dá licença. A senhora tá com a receita? Tô, sim. Então dá pra levar sem pagar. Eu também posso? Eu achei que isso não era pra mim. É pra todo mundo que precisa. Meu filho também usa esse remédio. Farmácia Popular. Medicamentos gratuitos para quem mais precisa. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 2 de janeiro de 2024. Está começando mais um Jornal PT Brasil, com muita informação e luta popular na sua manhã. A gente vai rever a entrevista com a Carmen Foro, que é secretária nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política do Ministério das Mulheres. Ela falou com a gente sobre os temas abordados no Seminário Nacional Mulheres e Justiça Climática. A gente acompanha também a reapresentação da entrevista com Maria Helena Guarese, secretária executiva do Ministério das Mulheres, sobre a importância da iniciativa Brasil Sem Misoginia. E você assiste também a entrevista com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, na Conferência Eleitoral do PT. Falar agora de justiça climática, dos efeitos, da emergência climática sobre a vida das mulheres, porque o Ministério das Mulheres realizou nesta segunda-feira o Seminário Nacional Mulheres e Justiça Climática. E a gente conversa agora sobre como essa situação atinge as mulheres com a Secretária Nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política do Ministério das Mulheres, Carmen Foro. Bom dia, secretária. Bem-vinda ao Jornal PT Brasil. Bom dia. É sempre uma enorme alegria estar com vocês e a gente poder trocar ideias e trazer as questões mais importantes que estão acontecendo no mundo, no Brasil e que interessam as mulheres brasileiras. Secretária, como é que foi esse encontro? Queria que você contasse para a gente um pouquinho, fizesse um balanço. E quem é que estava lá, Quem eram os atores, atrizes interessadas discutindo as consequências da emergência climática na vida das mulheres? Então, primeiro, esse era um desejo da ministra Cida, que nós pudéssemos abrir uma discussão com mulheres diversas sobre os efeitos desta crise climática mundial, e que aqui no Brasil tem o seu rebatimento na vida das mulheres. E a realização deste seminário coincide também com todo o processo de preparação da COP, que acontece agora início de dezembro em Dubai, e nós pudemos encontrar com mulheres de vários ministérios que estão debatendo, como da igualdade racial, dos povos indígenas, do Ministério do Meio Ambiente, as mulheres que estão também no Ministério das Relações Exteriores e o mais importante, com as mulheres que podem ser as mais afetadas. São mulheres quilombolas, mulheres extrativistas. Aproveitamos que está acontecendo um encontro muito importante em Brasília, que são dos extrativistas. Então, as mulheres que vieram a esse encontro, mas mulheres representantes de entidades nacionais e dos biomas brasileiros.
O impacto sobre a vida das mulheres é algo real. Toda vez que se tem um desastre ambiental, um problema ambiental grave, como a seca dos rios, como as fumaças, como as quedas dos barrancos aí nas cidades, as enchentes, o impacto é diferente na vida das mulheres. Porque no final elas que ficam lá cuidando. Cuidando dos que ficaram, cuidando de todo aquele processo e muitas das vezes se olham para aquele processo como se todos fossem absolutamente iguais. Nós somos iguais nos direitos que estão no papel, mas ainda somos muito mais impactadas do que qualquer outro quando se trata desse cuidado e das consequências da crise ambiental. Secretária, e você estava falando, né, sobre os grupos de mulheres mais afetadas. A gente sabe que a emergência climática afeta mais as mulheres no mundo inteiro, mas há grupos que são mais vulneráveis e é interessante essa relação, são justamente grupos que também estão atrelados à preservação, né, ao cuidado dos biomas. Pois é, nós mulheres naturalmente somos as guardiãs da floresta, das águas, do ambiente. Isso não sou eu que estou dizendo, isso são estudos que demonstram que as mulheres são as guardiãs do ambiente. Aí quando você tem um problema que é numa periferia, estão lá as mulheres mais vulneráveis, pobres e as negras, em grande maioria. Então, essas são as mais afetadas. Então, quando a gente trata desse tema, a gente está tratando de duas perspectivas. Uma perspectiva de proteger as mais vulneráveis, uma perspectiva de construir políticas públicas para enfrentar estes problemas, uma perspectiva de enxergar que há no Brasil um racismo ambiental, porque as pessoas que moram na periferia, em grande maioria, são mulheres negras, né? E há também a necessidade de ocuparmos espaços para poder, na repartição dos recursos públicos, nos investimentos, né, gerais, no debate que vai acontecer em Dubai, que é necessário pensar numa nova economia e nessa nova economia as mulheres têm que estarem incluídas. Nós não queremos ficar para trás nas decisões mundiais que vão estar em curso no próximo período. Com certeza, o Alberto Quironi comenta que também é da lei nacional, né, da lei do Ceará, desculpa, que proíbe a pulverização de agrotóxicos com aviões. Isso também é um fator que afeta diretamente essas mulheres, né? Que as crianças estão ali expostas a esse envenenamento, né, diariamente nessas áreas. Exatamente, essa é uma agenda histórica nossa da proibição do uso de vários agrotóxicos que foram aprovados em massa no Brasil, que já não se utiliza em vários outros países, foram aprovados no Brasil muitos e muitos deles e que prejudicam. Portanto, nós fizemos lutas históricas para garantir que tivéssemos um plano nacional de agroecologia onde pudesse separar e até proibir pulverização de veneno. Secretária, as mulheres, como a gente estava falando aqui, né, elas são as mais afetadas, mas elas não são maioria em nenhuma mesa de negociação sobre mudança climática no mundo. Eu queria que você comentasse, a partir da perspectiva do Ministério das Mulheres, as possibilidades, né, e as lutas históricas para aumentar essa participação das mulheres em assuntos que lhe dizem respeito diretamente também. Primeiro, nós não somos maioria em quase nenhuma negociação, em nenhuma mesa de negociação nacional e nem internacional. A movimentação nossa é permanente para que possamos ocupar esses espaços de poder e de decisão. No caso de mudanças climáticas, nós não somos maioria, mas existe uma movimentação internacional e nós queremos chegar à COP com uma presença forte das nossas proposições, através do governo brasileiro. O presidente Lula tem sido um presidente que tem compromisso, respeito e responsabilidade com a agenda das mulheres. E, com certeza, esse será um caminho muito mais tranquilo para nós agora nas negociações em Dubai. Mas também o Ministério das Mulheres está fazendo sua movimentação para consolidar suas diretrizes no que diz respeito à justiça climática. Nós realizamos esse seminário e nós vamos fazer uma escuta qualificada
nos diversos biomas. Ainda hoje, nossa ministra disse, olha, é urgente. Vamos fazer essa escuta o mais rápido possível e tomar medidas que ajudem a enfrentar esse momento difícil. O que está acontecendo no Centro-Oeste, na Amazônia, em todas as regiões e biomas do nosso país, precisam ter atitudes. Então, há uma disposição do Ministério das Mulheres, da nossa ministra, inclusive, de ir em loco, fazer a discussão e ouvir e pensar nas providências necessárias, claro, junto com o presidente Lula, para enfrentar essa questão. E como é que é a organização das mulheres nos territórios? O Ministério tem esse mapeamento, esse diálogo direto com essas organizações, com essas lideranças femininas que são, né, que estão ali na linha de frente e são mais afetadas também pelas mudanças Nós vamos climáticas? dialogar com os governos de estados, mas nós vamos dialogar com a sociedade civil. Esse mapa existe, ele se movimenta, é com quem nós dialogamos, das organizações nacionais, organizações regionais e até organizações locais. Você tem inúmeras, né, organizações da sociedade civil que são grandiosas, formulam, e nós precisamos fazer e ocupar esse caminho, que é a linha do governo do presidente Lula de fazer a escuta. Nós não vamos inventar nenhuma proposta que não seja responder à necessidade de quem está lá vivendo essa situação. Então, escutar, dialogar e elaborar políticas públicas inovadoras é o nosso grande desafio. Maravilha, secretária. Agradeço muito sua participação aqui com a gente no Jornal PT Brasil e esse espaço que segue à disposição do Ministério das Mulheres. Nós é que agradecemos e entendemos que no período de fazer essas escutas dos biomas estaremos por aqui também apresentando para vocês, porque nós temos um Brasil continental, os desafios são gigantes e é necessário fazer nesta estratégia de escuta, de apresentar soluções, mas nessa sintonia que é muito necessária. Vamos seguindo aqui no Jornal PT Brasil. Eu quero mostrar para vocês também uma segunda matéria que já está no nosso portal do PT Nacional, que é o Brasil contra a misoginia. Olha só, essa iniciativa lançada pelo presidente Lula, né, envolvendo aí sociedade civil, várias entidades, na luta contra toda e qualquer violência e campanha de ódio também contra as mulheres. Então a gente fala dessa iniciativa agora com a secretária executiva do Ministério das Mulheres, Maria Helena Guarese. Bom dia! Bom dia, Amanda, tudo bem? Que alegria estar aqui de novo. Esse canal que é tão importante para o Partido dos Trabalhadores, para o país, para dar informação correta, justa. Muito obrigada. Obrigada a você por comparecer aqui com a gente mais uma vez, participar do nosso jornal e para a gente falar dessa iniciativa tão importante, né? Eu queria que você já começasse falando da motivação, né? De como é que foi a construção do lançamento desse movimento, né? E quem é que está envolvido aí no combate à misoginia no Brasil. Então, primeiramente eu quero até repetir as palavras da primeira-dama no dia do lançamento da campanha, quando ela disse que quisera eu não precisar falar desse tema no país, né? Porque misoginia tem a ver com ódio, né? A essência, o nome, a misoginia significa ódio contra as mulheres. E nenhuma mulher quer que tenha ninguém com ódio para ela. E esse ódio, ele tem se manifestado na nossa sociedade em todas as formas de violência. Seja violência política, violência doméstica, violência de todas as formas, chegando ao extremo do feminicídio, né? E isso que motivou o Ministério das Mulheres e a ministra Cida Gonçalves, que tem na sua carreira um histórico de 14 anos, né, de secretária nacional de enfrentamento à violência. Então, ela traz esse tema, o Ministério das Mulheres traz o tema para discutir, para mobilizar a sociedade contra esse ódio, a favor de uma sociedade de respeito, de união. E daí, no dia 25 de outubro, fizemos o lançamento com a representação muito robusta de várias representações dos ministérios, da sociedade civil, de empresas, de parlamentares, enfim. Foi bastante importante o lançamento
dessa campanha, do Brasil sem misoginia. Nós queremos que o Brasil efetivamente seja um país onde as mulheres possam andar de forma saudável, de segurança, dentro de casa e fora de casa. Nós não podemos mais tolerar nenhuma forma de violência. E uma forma que ultimamente tem se agravado, entre outras tantas, né? Mas também a violência política, que diz muito respeito ao período que a gente vai estar enfrentando o ano que vem, né? Que é desde já, estamos já desde já produzindo ações de enfrentamento às violências políticas de gênero. E também estamos fazendo enfrentamento a todas as formas de violência, porque é impossível a gente ter na sociedade brasileira, que é um país alegre, um país democrático, um país que tem algumas pessoas que não o são, mas a gente quer transformar esse país num país justo, solidário para as mulheres e sem misoginia. E queremos que todo mundo abrace essa campanha. Então foi muito importante o dia 25, esse evento que aconteceu. Maria Helena, quais são os maiores desafios, vocês que estão discutindo com vários atores, né, da sociedade, quais os maiores desafios hoje para a gente combater a misoginia no Brasil? Sem sombra de dúvida, o maior dos desafios é o feminicídio. Não é possível que a violência contra as mulheres chegue nessa questão extrema que nós temos de feminicídio, com uma quantidade de violência, de morte, que aumentou muito nesse último período, inclusive mobilizada pela forma como o presidente anterior trouxe esse debate para nós, né? Então, o feminicídio, mas também todas as formas de violência. Não é possível que as mulheres, nos seus espaços de trabalho, nos seus espaços de lazer, no seu próprio espaço doméstico, sofram violência. Não é possível. Então, um dos grandes desafios é o enfrentamento à misoginia e à violência contra as mulheres. E o segundo grande desafio que o presidente Lula também trouxe no debate da campanha é a questão da igualdade entre homens e mulheres, da igualdade entre brancos e negros, da igualdade entre todas as diferenças devem ser respeitadas. Então, o segundo grande desafio para o Ministério das Mulheres é precisamente a questão da igualdade entre homens e mulheres. E eu queria também que você explicasse para a gente o funcionamento dessa campanha, né? Como é que vocês estão visualizando aí essas ações e como essa campanha, de fato, isoladamente, pode ajudar a reduzir as desigualdades e também a violência de gênero no Brasil. Então, só no dia 25 de outubro, nós tivemos aproximadamente mais de 110 manifestações de apoio à campanha presencialmente lá no evento, né? Pessoas que querem assinar o termo, que assinaram o termo de adesão a esse movimento, e quando uma empresa ou uma entidade assina ou se compromete com esse tema, ele traz para dentro da sua organização mobilizações, conscientização, alteração inclusive nos processos internos, e aí nós também aprovamos dentro desse processo a Lei da Igualdade, e que já tem um GT trabalhando nisso. Nós estamos trabalhando na regulamentação dessa Lei da Igualdade e outras tantas campanhas que a gente tem feito. Então, no campo da igualdade, esse é um desafio muito grande no mundo do trabalho. No que se refere à questão do enfrentamento à violência contra as mulheres, nós estamos retomando muitos dos serviços que a gente já tinha anteriormente, que foram desmontados na gestão anterior, né, como o Ligue 180, capacitando as pessoas atendentes, capacitando, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha. Também nós aumentamos o número de carros e de patrulhas Maria da Penha para favorecer com que as mulheres tenham esse apoio. Estamos investindo em casas da mulher brasileira, estamos investindo em centros de referência da mulher brasileira, estamos investindo em campanha, em formação, em capacitação. Todas essas ações que organizam um sistema de enfrentamento à violência, o Ministério das Mulheres está trabalhando. Hoje mesmo, inclusive, está sendo sancionada pelo presidente Lula
a lei que apoia, né, que implementa formas de pagamento para os filhos do feminicídio. Isso é muito importante, porque os filhos menores de idade, de famílias que não têm como se sustentar, estavam soltos. Agora, essa lei de hoje é uma lei também muito importante. Assim como nós temos o GT do Cuidado, que tem junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, estamos pensando no mundo do trabalho e no mundo doméstico também, e no mundo do fazer, do cuidado das pessoas, que tudo recai sobre as mulheres, que acaba sendo também um tipo de violência, né? Então, o Ministério está empenhado em todas essas áreas, no que diz respeito à igualdade, no que diz respeito ao enfrentamento à violência. Estamos fazendo, tendo, inclusive, com parceria com vários ministérios, porque sozinho o Ministério das Mulheres também não pode fazer, não pode e não deve fazer. Nós estamos fazendo uma parceria com vários ministérios que estão junto nessa luta, e o que é importante, que os nossos companheiros e companheiras que estão ouvindo esse programa, que se engajem nessa luta, se engajem na luta da igualdade, se engajem na luta de enfrentamento à misoginia, de enfrentamento a todas as formas de violência, e que o ano que vem, que já desde já possamos fazer metodologias de trabalho para fazer com que as mulheres participem dos processos eleitorais, dos processos de decisão e poder também. Então, eu acho que todas essas ações que estamos fazendo, elas serão, no decorrer dos 4 anos, acrescidas, porque estamos num momento de elaboração e reconstrução e união. A reconstrução de todos os programas e avançando em novos, e também a união com outros, com os estados, com os municípios, com os outros ministérios, e também com entidades que estão colaborando, estão se motivando a participar desse processo de enfrentamento à misoginia e da busca da igualdade. Maravilha, secretária, muito obrigada pela participação aqui com a gente nessa terça-feira. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao Jornal PT Brasil. Venha também aqui no estúdio para a gente conversar em outras ocasiões. Bom dia. Bom dia, obrigada, um abraço a todos. Espero que todos tenhamos muito ânimo nessa luta e nesse momento que é bem importante aí para o Brasil da democracia. Um beijo para todo mundo. A gente conversa agora com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Boa tarde, ministro, bem-vindo. Opa, um grande abraço a todos que nos acompanham. Feliz demais estar aqui nesse grande encontro do PT nacional, gente de todo o Brasil, cidade grande, cidade pequena, cidade média, em cada região, mostrando a força do PT. É isso, são milhares de militantes, né, pré-candidatos aqui presentes na conferência. Qual a importância desse encontro sendo realizado um ano antes, né, das eleições municipais para o fortalecimento dessas candidaturas nos municípios? Primeiro que mostra a força do PT, espalhada em todo o Brasil, em todas as regiões. Mostra a diversidade dos nossos pré-candidatos. Tem jovem, tem mulher, tem negro. Tem gente que já foi prefeito, tem gente que está sendo candidato pela primeira vez, vereadores com muita experiência, gente nova entrando agora para o mandato. E também prepara a nossa turma para o embate. Uma das questões muito importantes que a gente tem fortalecido aqui é que o pessoal tenha na ponta da língua tudo que o presidente Lula tem feito em cada cidade do país. É muito investimento na saúde, na educação, retomada do Minha Casa Minha Vida, os mais médicos, infraestrutura, o novo PAC. Estamos mostrando aqui para todo mundo o que o presidente Lula já fez na sua cidade, você ser o defensor do time do Lula em cada município nas eleições. Ministro, e eu queria que você falasse um pouquinho da sua mesa, né? Porque estão acontecendo mesas simultâneas aqui nesses 2 dias para preparar essas pré-candidaturas. Fala um pouquinho do tema da sua mesa. O nosso ministério é responsável pela relação com o Congresso Nacional, com os governadores e prefeitos e com a sociedade através do Conselhão. Então, nossa mesa nós vamos conversar um pouco sobre a realidade de cada município, o que o presidente Lula já fez para os municípios brasileiros, para que os nossos vereadores, vereadoras, quem vai disputar a eleição para prefeito, saiba o que o presidente Lula já fez. Vamos mostrar, por exemplo, a atitude muito importante que o presidente Lula fez agora, que dependendo da gente aprovar no Congresso Nacional, que foi a compensação da queda do FPM, ou seja,
Os municípios estavam tendo queda no fundo de participação do município, decorrente por atitudes do governo anterior. O presidente Lula fez uma compensação, aprovamos no Congresso Nacional, pagou agora dia 30 de novembro. Cada pré-candidato nosso tem que conhecer cada real que chegou lá no município para disputar, falar que foi o Lula que levou. E também a gente vai mostrar um pouco das coisas que a gente já aprovou no Congresso Nacional, que tem impacto sobre os municípios. A retomada do Minha Casa Minha Vida, do Escola Integral, do Mais Médicos, dos investimentos na cultura, a Lei Paulo Gustavo. Então mostrar também aquilo que foi aprovado pelo Congresso Nacional, pelo nosso esforço, que chega em cada cidade com essa disputa nas eleições. Ministro, e para finalizar, eu queria lembrar um pouquinho da fala do presidente Lula na abertura da conferência sobre o poder do diálogo, a importância do diálogo. Queria que você falasse um pouquinho da importância do diálogo, do debate político no estado de São Paulo e também a expectativa nas eleições municipais. A gente dialoga muito, o presidente Lula até brincou, falando que eu me mato todo dia para dialogar e construir acordo. É verdade, eu me mato, mas eu ressuscito pela força do PT, do presidente Lula. E acho que essa força vai ter no nosso estado de São Paulo. Queria só lembrar, né? Nós tivemos uma eleição muito difícil em 2020 no estado de São Paulo, ganhamos só 4 prefeituras, tivemos uma participação importante, mas não tão grande de vereadores. Mas logo depois, em 2022, na campanha do presidente Lula e do nosso querido Fernando Haddad para governador, o PT ganhou no estado de São Paulo, o Haddad ganhou na região metropolitana, né? O presidente Lula, então, acho que o grande esforço nosso em São Paulo é acolher toda essa força que aconteceu na eleição de 2022, o sentimento que eu percebo lá em São Paulo, quando rodo em São Paulo, de que mudou o humor em relação ao PT, mudou positivamente o humor em relação ao presidente Lula. As pessoas estão percebendo que com Lula a gente está crescendo economicamente, está gerando emprego, o estado de São Paulo recebe muito bem isso. Então eu acho que o nosso grande desafio, e nós vamos alcançá-lo, é acolher isso, crescer muito o número de vereadores e vereadoras, crescer o número de vereadores jovens, de vereadoras jovens e disputar cidades grandes como a própria capital. Vamos estar apoiando o companheiro Boulos, região metropolitana, cidade de Guarulhos, nosso vice-líder de governo aqui na Câmara, o deputado Alencar, é nosso pré-candidato em Guarulhos. Tem candidaturas que são pessoas que já foram prefeitos, estão voltando a disputar, como o Emílio em Osasco, né? E as 4 cidades que nós já governamos, eu acho que estamos muito bem também. Araraquara, Diadema, Mauá e Matão, mostrar bem o modo petista de governar. Então acho que nós vamos ter uma grande vitória política em São Paulo, recuperando o espaço que o PT já teve no estado, fazendo que é com Lula que São Paulo vive melhor. Muito obrigada pela participação aqui no nosso estúdio montado aqui na conferência. Boa conferência e boas eleições ano que vem. Eu que agradeço, a conferência está ótima. Vocês certamente podem acompanhar depois aí pelas redes, os debates, as mesas. E às 4 horas da tarde nós vamos estar aqui na Sala 1. Quem estiver por aqui pode nos acompanhar.